Como forma de aprimoramento do Apple II, a empresa lançou o Apple IIe. O computador já vinha com 64 KB de memória de fábrica, mas o uso de circuitos integrados era 4 vezes menor do que o do Apple II. O Apple Lisa foi um dos modelos mais super avançados que a Apple já produziu. Ele possuía características que foram aparecer em outros computadores anos depois do seu lançamento. Ele fazia uso do processador Motorola 68000 de 5 MHz, além de possuir os esperados 1 MB de memória. Foi um grande sucesso de vendas na época, custando em torno de $9.995. Para atender melhor às necessidades do mercado, a IBM lançou o PC-XT, com um disco rígido de 10 MB, uma unidade de disquete com capacidade para disco de 360 KB e uma memória principal inicial de 128 KB, expansível para 640 KB. Vale citar um dos mais importantes inventos dos anos 80. Charles Simonyi foi um dos responsáveis pelo lançamento do Word, a primeira ferramenta a compor a Microsoft Office. Ele não se tornou popular no início porque preconizava o uso de mouse, que na época não era muito utilizado. Porém, com o lançamento do Windows 3 em 1991, o Word se tornou um sucesso comercial e é um dos mais utilizados até hoje. Outro invento muito importante já em 1984 foi a impressora 3D, solicitada por Kodama. Ele indagou se era possível controlar um cabeçote de impressão para soltar gotícula de tinta de diferentes tonalidades sobre uma folha de papel, porque não seria possível programar uma máquina dessas para soltar partículas de algum tipo de resina sobre uma superfície em camadas sucessivas, formando assim objetos tridimensionais. Em 1999, a primeira experiência de impressão 3D associada à reposição de órgãos humanos foi realizada quando os cientistas do Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa imprimiram em 3 dimensões a estrutura básica de uma bexiga humana e fizeram crescer sobre ela, usando células do próprio paciente, uma bexiga funcional. Atualmente, esse tipo de impressora já é algo que se pode ter em uma residência. Há histórias conhecidas de pessoas que imprimiram por poucos dólares próteses humanas e armas de fogo caseiras plenamente funcionais. Tinha uma interface semelhante à do Lisa, porém com um preço muito mais baixo. Apesar do baixo custo, o PC, não necessariamente da IBM, ainda era o preferido entre os usuários. A Apple lançou com o Mac as bases para uma nova revolução da forma como as pessoas iriam interagir com os computadores. Longe do padrão IBM, o Mac possuía interfaces baseadas em janelas, ícones e menus, sendo o controle sobre a máquina feito com o mouse. Vale dar importância ao sistema operacional gráfico do Macintosh, o macOS, com, além da cópia do modelo da Xerox, ideias adicionais como a barra de menus, os menus pop-up e a possibilidade de arrastar e soltar objetos na tela. Com a chegada dessa nova interface gráfica, tudo mudou. O Windows não foi uma ideia que partiu de Gates. Foi considerado uma cópia, só que melhorada, de um sistema desenvolvido pela Apple, que, por sua vez, foi uma melhoria do sistema da Xerox. O Lisa possuía um sistema operacional baseado na interface gráfica da Xerox. Bill Gates aproveitou o gancho de estar trabalhando para a Apple e conseguiu exemplares do Lisa. O primeiro Windows era uma junção do sistema operacional MS-DOS com a interface gráfica. A ideia principal da interface gráfica é a de ícones que são manipulados pelo mouse. Quando o Windows foi lançado, tinha ícones iguais aos do Lisa, que ainda nem tinha entrado no mercado. Em 1985, entrou em uso uma nova tecnologia que permitiu gravar em um único disco 650 MB, ou seja, um único disco teria a mesma capacidade que mais de 450 disquetes. Nele caberia mais de 1 milhão de páginas de texto, algo fora do normal na época. Esse novo equipamento era o CD-ROM, um tipo de mídia não magnética, mas óptica, com uma superfície formada por espelhos de tamanho microscópico, que são orientados de forma a refletir ou não um fino raio laser, que, ao ser corretamente refletido para um sensor, faz com que as informações gravadas no CD possam ser usadas em um computador eletrônico.
Com o passar do tempo, outras tecnologias foram desenvolvidas, como as linguagens de programação Eiffel e Perl, o Pixar, tecnologia voltada à computação gráfica, o Photoshop, o HyperCard, dentre muitas outras tecnologias que conhecemos atualmente. Até chegarmos onde estamos hoje, muitos trabalhos foram feitos, muitos estudos foram realizados e muitas descobertas vieram à tona, trazendo inovações a cada dia na tecnologia.